tried to reassemble it. And my mama swore that she would never let herself forget. And that was the day that I promised I'd never sing of love if it does not exist. But darling, you are the only exception. 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 Well, maybe I know somewhere deep in my soul that love never lasts, and we've got to find other ways to make it alone or keep a straight face. And I've always lived like this, keeping a comfortable distance. And up until now I had sworn to myself that I'm content with loneliness, because none of it was ever worth the risk. Well, you are the only exception. 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 I've got a tight grip on reality, but I can't let go of what's in front of me here. I know you're leaving in the morning when you wake up. Leave me with some kind of proof it's not a dream. You are the only exception. 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 And I'm on my way to believing. Oh, and I'm on my way to believing. Tá aí, 11 horas 37 minutos. A gente vai retornando aqui com o nosso Paralelo 30 aqui na FURG FM 106,7. É uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. É o Fernando tentando equilibrar. Ai, o Fernando, O que dele? o Fernando, eu vou te dizer, o Fernando é um personagem, né, cara? Tipo, é difícil. Olha. Eu falo agora quando o microfone foi abriu, eu falei, buga e fade e tal, buga e fade. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Felipe, que pediu pra gente mandar um beijo pra ele aqui. Ele tá nos escutando, nos assistindo em casa, teve um problema lá, não pôde vir. O guri. Tá carente. Tá com saudade. carente. A gente Não, quer o que Felipe tá merda. sempre carente. Ai, meu Deus. Ele tá sempre carente. Ele tá sempre querendo um abraço, E tu querendo um imaginou o afago. sorriso dele agora? Assim. Ele dá aquele sorriso largo, né? Dá, pior que dá. Mostrando os dentes, tudo. Dá, pior. Abraço, Felipinho. É, A gente te ama a cada muito, 200 cara. anos, mas é difícil, mas acontece. Nunca vi. Eu vou fazer uma pergunta para os nossos professores da mesa. Vala, a gente Passa. tava se preparando psicologicamente no intervalo. A gente trabalhou, vocês trabalharam no primeiro bloco a contextualização da questão da cultura, né? Isso, conceito. Como foi levar isso para a sala de aula? Qual foi a resposta dos alunos? Eu posso... Dá-lhe. Eu, como visita, eu me coloco na frente sempre pra começar. Tu viu? Vai. Desculpa, Fernando. Não, mas pelo amor
amor de Deus, que eu sou uma tagarela. Eu quero não ser mais visita daqui um pouco, então. Não, Não, tô sentindo. Sentindo feeling. Uma intencionalidade na tua argumentação. Ó, às quintas-feiras, tu tá livre, não? Pleiteando uma vaga. Às 5. Em princípio, Quintas-feiras, Jaime, cinco. Felipe, tô sendo assediado. já fiquei sabendo que estão pagando bem aqui. Né? É o dobro do que tu recebeu pra vir no Paralelo. Como Ó. Nezera elevada... Isso só? Fernando, Nezera elevada potência... Fernando, 4 xícaras de café. tu não te esquece. 4 xícaras de café eu posso tomar? Vai ganhar Tu 2 não- aqui hoje. tu não te esquece. Vocês não se esqueçam que eu sou funcionário do Estado. Então a gente pode te pagar parcelado. Olha, 2 xícaras de café eu já tô pensando Posso te dar uma assim, xícara por semana, então. Olha, E tá tranquilo. Pelo amor de Já Deus. tá acostumado. eu não me esqueci que não podia. Enfim, Entra na tua argumentação. É funcionário do Estado, desculpa, já que interrompeu tudo mesmo. Mas é uma pena que não é funcionário, quer dizer, nessa conjuntura eu não sei, mas enfim, poderia ser colega aqui das emissoras, porque... Ah, sim, funcionário público. É verdade, Marcelo prestou um Mas era meu concurso, é mesma época colega, caneca dois também, hein? classificados É, no exatamente, concurso de locutor, no não concurso. nos chamaram, não tem locutor hoje na rádio, É. mas já passou o prazo do concurso. Já também, passou. então. Olha aí. Enfim, Olha aí. segue a vida, Faz a mal. verdade é essa. não tem Furgo não problema. chamou, o Paralelo chama aqui, ó. É, isso mesmo. Venham. A gente aparece. Venham. A gente vem em paralelo. Isso, a gente aparece que nem Aquele fantasma, né? Falando. Eu não sei porque a minha vida é parece. assim, eu não consigo. Você parece pra cara. assombrar a emissora. Aí aparecemos os dois juntos, né? Como uma horda de orcs, assim. Do nada a gente aparece. Né? Vamos tomar a emissora de assalto agora aqui. Não vamos nunca mais sair É o daqui. que tá Muito acontecendo bom, com muito os bom. nerds, porque eu já sei, a FURG FM é a rádio mais nerd do Brasil. É mesmo? Com certeza. Olha eles. Aí, ó. Isso é bom. Nos desafiem. E Isso não é bom. ruim, não. Isso é bom. Né, Carol? Não, Oi? É bom. Eu disse, olha eles. E ela? E ela, né? Eu tô. É? Tô aqui? Tô aqui. Né? É. Não, mas Responde- Carol, Responde a pergunta da Carol aí. Eu tenho um problema de velhice. A Carol fez a pergunta, a gente falou de outras coisas e eu não me lembro mais. Carolzinha, qual é a Da pergunta? utilização em sala de aula. Ah, exato. Respostas Tá, das Como é que foi a perfeito. resposta? Coisas aqui. Perfeito. Eu tenho que me adequar a isso, é muita coisa, né? Vygotsky que falava um pouco de uma coisa chamada zona de desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal é o seguinte, é o que te aproxima do teu interlocutor. Claro, como ele trabalhava com educação, era do educando com o mestre, né, com o professor. Então essa zona de desenvolvimento proximal é o que deve, em princípio, ser trabalhada. Né? Tu não, por exemplo, tu vai trabalhar lá um filme sobre Revolução Russa, alguma coisa, tu não vai passar para os alunos do ensino médio, que muitos, na escola pública pelo menos, tem muitos que nunca foram ao cinema. Nunca foram a uma sala de cinema, sim. de fato, né? Tu não vai passar Doutor Zhivago pros caras. Embora seja um filme maravilhoso, ele é preto e branco, tem 19 horas, se passa no meio da neve. Ele nem precisava ser preto e branco, porque só tem neve. coitado do professor, eu tenho medo que o professor uma vez passou o 7º selo. Pois Só que eu tava na você- 8ª série, tu imagina o nível de... não dá. É um nível de perdimento. Né? Exatamente. Então, tu não começa assim, né? Tu primeiro faz aquilo que eu falei no primeiro bloco. Broco? Broco saiu pra broquear todo mundo. É um problema. Acontece. Né? Tu primeiro apresenta algo de que o cara goste, de que o cara se identifique. Então, eu prefiro começar trabalhando com Vingadores, por exemplo. Né? Trabalho Vingadores com os caras e daí depois tu vai passando por outras coisas. O cara se interessa realmente pela linguagem fílmica, pelo cinema, pelo não sei o que gosta e tal. Aí tu começa a trocar figurinha. Eu trabalho muito na sala de aula com filmes que os alunos trazem. Pô, professor, a gente não pode trabalhar Velozes e Furiosos? Aí eu digo, eu como professor vou lá e estudo Velozes e Furiosos. tenho que ver Velozes e e vejo como é que... Ó, o que dá pra trabalhar aqui? Dá pra trabalhar em tal aspecto? Acho, Dá. inclusive, uma ótima franquia de filmes Velozes e Furiosos. É porque o Felipe não tá Olha aqui, aí. ela tá falando isso. Eu gosto. Ele gosta. Eu gosto. Não, só quem conhece Choque de Escultura conhece o valor de Velozes e Furiosos. É verdade. Muito bom. Não, é maravilhoso, Velozes e Furiosos. Choque de Cultura também é bom. Mas Velozes e Furiosos é bom. E já trabalhei, o que eu quero dizer é o seguinte, tu não pode, para um público que não quer se chocar, tu não pode chocar o público, né? Nesse momento, né? Então, para quê? Para ti primeiro ter a confiança do público. Porque o próprio trabalho que eu fiz, tanto na graduação, quando passei para pós, assim, tu via que alguns alunos, assim, eles tinham um receio, né, cara? Filme é matação de aula. Filme é matação de aula. Eles achavam, filme é matação de aula, né? E aí chegou o Marcelo lá, que era louco, né, cara? Porque o filme que ia durar uma aula, ele durava 3. Por quê? Porque tinha o pré-filme e o pós-filme. Sim. Então eu preparava os caras para verem alguma coisa, eles viam já com um olhar mais ou menos direcionado, né, para o que se precisava tirar daquela obra,
E depois tinha uma atividade relacionada ao que nós trabalhamos antes e ao próprio filme. Então, pô, peraí, aí, não, tem alguns palavras, o que o senhor vai pedir? Entendeu? Então, tu não pode chocar demais para poder chamar o cara para ele aceitar isso e se predispor a partir daí, buscar coisas novas, né? E eu troco muita figurinha com meus alunos. Acho que tu tá falando é a coisa mais importante no processo de ensino, é porque assim, tipo, a gente às vezes tem tanta gana em querer fazer com que aquele aluno saia daquela zona de conforto, saia daquela situação onde ele está, digamos, mais apático ou menos conectado com a realidade que ele vive. Sim. Que às vezes a gente tenta trazer essa, acho que talvez a arte maior do pedagogo de uma forma geral. Todo o profissional da educação de uma forma geral, é que tu tens que te lembrar que tu não tem que trazer, tu não tem que simplesmente puxar ele pro teu mundo, né? Tu tens que ir ao mundo dele. Exatamente. E trazer do mundo dele, ele construiu o caminho para vir ao teu mundo. Exatamente, é Nárnia isso, Nárnia. Entendeu? E aí tu pega, por exemplo, tipo, a metáfora a metáfora de Nárnia é bem essa. Tu tem que chegar até ele. Então tu não pode, tipo, primeiro tu não pode te vestir de uma, como é que se diz assim, de um orgulho e de uma Empáfia. Porque muitas vezes, acho que a maior preocupação que a gente tem que ter enquanto pedagogo, enquanto educador, é perceber que por mais que a gente tenha um conhecimento acadêmico, quando a gente está lidando com gurizada, com a criançada, que a gente tem que ter essa aproximação, não é uma... Como é que eu te digo assim, ó, não é uma fragilidade, não é nada... É tu saber o quão frágil tu és e tu te aproximar deles. Porque muitas vezes, que nem a gente tava falando assim, o cara nunca foi pro cinema. Exatamente. Aí tu vai levar o cara pro cinema, o cara vai ficar uns 40 minutos do filme encantado com o filme. Tá. Entendeu? E aí tu tem que ter esse... Ótimo ter essa questão, porque eu vou apontar então uma outra coisa. Quando a gente vai trabalhar, tá? Como o Marcelo falou, como o Fernando falou, numa escola pública, tá? Sim. Com pessoas que muitas vezes estão em uma situação de vulnerabilidade social, tá? Que o cara não tem, sei lá, uma criança que não tem dinheiro para o cinema, que não tem dinheiro para consumir uma história em quadrinho, principalmente porque são esses produtos nerds que a gente daqui a pouco quer utilizar numa sala de aula. Eu estou chamando de nerd as coisas que a gente tem, né, da expressão de cultura mais pop hoje, né? Do audiovisual, do quadrinho, da literatura. Porque até um livro, ele não tem um livro tão... dinheiro tão acessível, sabe? Se tu for olhar, tu vai numa livraria em algum lugar aqui em Rio Grande hoje comprar um livro, uma obra de literatura, por exemplo, um romance, uma obra de literatura fantástica, alguma coisa que não seja um livro didático, tá? Ele é caro. Ele não sai por menos de 50, 70, 100 reais. E não é todo mundo que tem esse dinheiro para comprar um livro desses. Sim. Sabe? Tipo, às vezes é e olha lá, por ano. Da mesma maneira, cinema não é uma coisa barata. Tu ir ao cinema, por mais que tu pague como estudante, tá? Tu vai pagar 12, 14 reais para entrar numa sala de cinema, sabe? Não é algo que muitas vezes tu tens condição social de fazer sempre. E aí eu vou adiante. O mundo geek, nerd, ele é elitista, fechado nele mesmo, tá? Ele é preconceituoso com quem não é deste mundo. Sim. Então, ele gera em pessoas que não estão incluídas, geralmente, neste tipo de universo, que não participam dessas rodas sociais do mundo geek, também uma certa desconfiança. Sim. Porque por mais que a gente tenha toda uma ideia de inclusão, né, de alguns textos, de algumas coisas que a gente lê, que a gente acha muito bonito, tu vai lá e tu lê, sabe, tipo, obras fantásticas de quadrinhos que são super inclusivos, só que, por mais que a obra seja inclusiva, muitas vezes os nerds ao redor dela e as pessoas que estão, né, dialogando com essa obra não o são. Né? E acabam trazendo essa, como você fala, essa empáfia dessa coisa elitista, do conhecimento, do eu tenho esta cultura. Como é que tu faz para trazer, para aproximar, entender e ter esse cuidado em sala de aula para trabalhar com um material que muitas vezes, como tu disseste, falou, não vai conseguir consumir ou não é de um universo, de um nicho de sociedade do qual ele faça parte, né? Porque tu vai pegar, dificilmente tu vai achar um quadrinho, por exemplo, que dialoga com hip hop. Sabe? Que é a grande linguagem, por exemplo, né, de expressão artística nas periferias. Você vai pegar ali qual é a expressão artística da periferia urbana aqui de Rio Grande. É o hip hop, cara, é o grafite, é outras linguagens, né? E muitas vezes tu não vai conseguir encontrar cinema ou histórias em quadrinhos sobre isso, por exemplo, para usar em sala de aula. Como é que a gente faz isso? Tem que levantar o dedo. Não, fiquei preocupado. O Fernando tá com o dedo levantado assim. O Fernando tá com o dedo levantado. Tá. É porque o Fernando Quem é que quer responder?
É, que eu acho 11h48, já avisando, que eu falei demais, já temos 11 Não, é que eu minutos. acho que a linha do que eu tava comentando, ela converge com o que tu acabou de argumentar. Eu acho que quando eu digo que o professor, ele tem que abordar obras de cultura, e a gente tá falando sempre de cinema, de quadrinhos, é tudo porque a gente tá... Essa é a nossa zona de conforto. Mas quando eu digo que eu vou me aproximar da realidade do aluno, eu vou trabalhar o hip hop e eu vou ter que usar essas outras manifestações culturais que são mais palatáveis para ele, que são da realidade dele. Se de repente eu vou tentar propor se eu sou um professor que eu quero de repente propor uma criação de um quadrinho em sala de aula, de repente um professor de educação artística que quer fazer essa transição, de repente esse quadrinho de hip hop vai ser construído dentro da sala de aula com os alunos que fazem o hip hop. Tu tá entendendo? Tipo, eu não posso incutir de cima para baixo a minha cultura na cultura do aluno. Porque aí eu vou estar afastando ele. E eu acho que nesse sentido eu te entendo muito quando a gente... É o choque de cultura, cadê a Erika? É o choque de cultura. Chegou. É o choque de cultura, entendeu? Porque, na verdade, as culturas que nós absorvemos tornam-se nossas culturas e a gente quer passar elas para os outros. E, na verdade, quando a gente está num processo de ensino-aprendizagem, a gente também é um aprendente. Nós também somos alunos e estudantes no momento que a gente está trabalhando. Sim. Então, na verdade, é a mão dupla. É eu perceber que não sou somente eu que estou propondo, mas o aluno está propondo também. Então, de repente, e claro, muitas vezes o professor, quando ele quer levar esse conteúdo justamente por já saber da dificuldade que é, a educação subverte. Que nem eu digo, os primeiros filmes que eu baixei porque eu precisava levar para a escola e o colégio não tinha condições de me dar os filmes e eu queria levar os filmes para o colégio. E muitas vezes eu conheço o Jaime de Freitas, nosso batalhador aí, nosso diretor, deve estar nos ouvindo. Muitas vezes o Jaime dispõe todo o material dele, a gente leva o nosso material para a sala de aula. Os filmes muitas vezes eu levei do meu próprio notebook, o filme estava lá para transmitir para os alunos. Isso às vezes quando o colégio dispõe do material e a gente batalha para conseguir alguma coisa. Quando a gente dispõe, a gente meio que abraça o projeto e leva o máximo de coisas possíveis. Entendeu? Tu, Marcelinho? Eu concordo com vocês em grande parte. Como a gente falou que cultura é um investimento, né? O investimento vai depender sempre do investidor. Vai ter investidor que é mais moderado, outro é mais agressivo, outro, né? E a cultura é dessa forma, né? Mas isso antes de tudo isso, Rafa, que tu falou, né? É uma cultura construída também com a mão do Estado. A gente não pode deixar de falar isso, né? Porque em um país onde tu tem um salário mínimo de R$900, um livro custar R$50, uma história em quadrinho custar R$70, uma entrada de cinema custar R$30, isso foge da nossa compreensão, né? A compreensão mínima que é de acesso à cultura. Mas tem o bolsa, não sei o que. Não, mas isso é bolsa. Não é condições plenas, isso aí, exatamente, isso não é condições plenas, isso é completivo. Né? Quem fala em completivo é eu, gringo. O gringo gosta de completivo. Né? Eu não gosto de completivo, eu gosto que as coisas sejam completas. Né? Então, assim, a cultura, e de uma forma geral, a cultura nerd, isso que tu falou tem muito fundamento. Por quê? Porque tu acaba não vivendo numa bolha, mas podendo consumir coisas que muitas outras pessoas não podem consumir. Né? E aí tu acaba, de certa forma, sendo visto de uma forma diferente, uma forma não includente por essas pessoas que estão de fora. E isso acaba afastando as culturas. E isso favorece ao Estado. Né? Favorece esse Estado deficitário, esse Estado inadimplente, enquanto Estado de bem-estar social, né? Não de... Não estamos falando do meu contra-cheque. Não estou falando do meu contra-cheque. Inadimplente de não controlar o que deve ser controlado, que é o acesso à cultura, a qualidade de vida das pessoas, é isso. Mas isso, né? Eu acho que de uma certa maneira é proposital. Claro, mas isso, exatamente, é isso que eu estou falando. Um comentário aqui que eu achei interessante. A mídia é tão importante para a construção do ser humano que a primeira coisa é ser controlado em casos de repressão estatal. E a cultura... A cultura nesse caso, né? Eu acho que... Sim, porque as mídias, elas explanam o que é produzido culturalmente. Vou justificar o porquê que eu fomentei esse lado da conversa. Porque ao mesmo tempo em que a gente fecha assim, certos círculos de produção, tá, para certos nichos sociais e econômicos, tá, a produção que é feita também é feita para esses nichos.
Por exemplo, sinto falta de ver, entendeu? Esse investimento em obras geeks, pops, cambal produzidas com a estética ou com o nicho social destinatário que seja este que a gente está falando aqui, por exemplo, entendeu? Da pessoa com vulnerabilidade social ou de outras culturas que não são a cultura hegemônica padrão. Eu já vi, por exemplo, esses tempos e depois nunca mais ouvi falar de uma série que estava sendo produzida onde ela era com super-heróis, com uma guerra entre grandes heróis, e esses heróis todos, cada um era a encarnação de um orixá. Cara, sim, fantástico. Eu vi. Tu tá pegando uma cultura, tá? Que é a cultura da religião afrodescendente, entendeu? Jogando ela dentro de uma série de TV da mesma maneira como tu joga o Heroes, como tu joga o Vingadores, como tu vai jogar qualquer outras culturas, a nórdica com o Thor, entendeu? Era uma pegada... Só que tu não vê isso, exatamente, tu não vê isso acontecendo, é difícil de ver. E por isso que eu digo assim, eu fomentei a questão pra gente discutir se não há realmente... Se é a gente que mantém esse mercado assim, porque a gente não consome coisas diferentes. Não. Entendeu? Ou eles já fazem o mercado e nós nos tornamos assim porque somos fruto do mercado. Exatamente. É 2018, tá? Nós estamos em 2018, quase 2019. Agora, a Marvel vai fazer um filme com uma super-heroína. Depois do sucesso da Mulher Maravilha. E já é. Ou seja, as mulheres que são o maior alvo de objetificação da cultura nerd, agora estão começando a perder esse papel. Entendeu? É um universo. E não é uma cultura antiga que tu pode dizer, meu Deus. Não, por exemplo, assim, também não é fundamentado no Tolkien. Ele é um dos maiores reprovadores dessa objetificação do papel feminino, tanto pelas. Então, a gente usa essas coisas para justificar, mas, na verdade, o mercado constrói e se forma, como estava dizendo o Rafa, nesse sentido. Entendeu? Ele deixa as pessoas assim e o nerd gosta de ser assim. Ele gosta de ser só ele. Mas aí vem a minha pergunta final, que é o desafio. Como tu usa esse material, entendeu? Numa sala de aula diversa. Como é que tu consegue pegar, por exemplo, tu trabalha em cinema, tu trabalha com, por exemplo, pegar o cinema. Tu vai pegar um filme do Vingadores. Tu falaste lá no início do programa, no primeiro bloco, que tu usa o Vingadores em vez de usar o Dr. Zhivago, por exemplo, né? Sim. Beleza. Primeiro eu uso Vingadores, depois eu uso o Dr. Zhivago. Como é que tu chega com Vingadores? Como é que como é que tu percebe, assim, eu não tô dizendo assim, como é que tu consegue, como é que tu percebe a reação dos teus alunos? Porque por mais que seja palatável Vingadores, porque são super-heróis, toda criançada curte essa coisa de superpoderes, super-heróis, cambal. Só que não tem representatividade. Isso quer dizer assim, tipo, não, ele não dialoga diretamente, é numa Nova York, não é em Rio Grande, sabe? Tipo, com tecnologia do Stark, não é com o que nós temos aqui, entendeu? Se vendendo ali na loja da Android, entendeu? Mas esses, quando fala de cinema, Rafa, esses grandes chamados arrasa quarteirões, ele se coloca muito próximo de todo mundo, na verdade. Por quê? Porque passa de ser uma cultura nerd, uma cultura geek, para ser uma cultura pop. Né? E o que é pop? Pop é popular. Zezé de Camargo e Luciano é pop. Não adianta dizer que não. É pop. Ponto. Né? Eu gosto, é uma outra questão. Mas é pop. Né? O Lu Santos é pop, Vingadores é pop, o Chaves é pop, não o Hugo. O Chaves, que passava no SBT e agora passa no Multishow. O Papa é pop? O Papa é pop, então, já dizia o Humberto. Esse Papa agora, mais pop ainda. A música foi escrita antes. Exatamente. Mas foi por causa... Eu não sabia ele. É por causa do Carol Voitila. Não sabia ele. Não sabia ele que esse. Não, foi pra esse. João Paulo II. Foi pra esse, uma profecia. Uma profecia. Uma profecia. Humberto Damos. O programa tem que ter 2 horas, já tô dizendo. Vai, tá acabando, 57, tem horário eleitoral 59. Né? Não, à vontade. E é isso. Tudo que nós falamos aqui se encontra, converge para a mesma opinião. O Estado gosta disso, a gente gosta do que o Estado permite e as coisas são produzidas para que a gente goste do que aquilo que é produzido. Simples assim. Sim. Fecha o círculo. Dava muito mais pano pra manga essa discussão mesmo. Né? Até porque tinha mais uma pergunta. Mas não vai dar tempo. E já começou a tocar de Animal. Não tem como responder rápido. A gente começa no Nerd Anônimo. Depois a gente responde no Nerd Anônimo. Tem outra coisa que é pop que eu não gosto. Outra pergunta. Qual é o público que é mais receptivo? Qual é o público que é mais receptivo? O aluno adulto? Desculpa. O aluno adulto ou o aluno criança? A criança é mais receptiva. A criança é mais receptiva. Mais receptiva? Sim. A criança é mais receptiva. Porque ela ainda... A gente tem esperança nas crianças. Ela ainda tá aberta a ser... Eu não sei por que a gente tem esperança nas crianças, porque elas vão se tornar adultas, cara. Ninguém nunca disse isso. Um professor dizendo é pra matar, é pra acabar. Imagina, na sala de aula, isso.
Isso é do Pequeno Príncipe. Porque Saint-Exupéry. Pode ser. Eu nunca li, mas pode ser. Mais adultos nunca li, mas pode ser. Que saibam que aquilo não é um chapéu. Por mais adultos que saibam que aquilo não é um chapéu. Muito bom. Andar se lendo Pequeno Príncipe de novo? Sempre. Pô, muito bem. Eu não entendi a referência do chapéu. Tu entendeu, sim. Não leu o Pequeno Príncipe? Eu não li o Pequeno Príncipe. Então faz isso. Não, leia o Cobra Pequeno Príncipe. comeu um Não. elefante, tu vai entender. Quando uma cobra comeu um elefante. Eu me lembro, eu já vi ele, eu já vi a imagem, já vi a imagem, já. É isso mesmo. Viu? Isso é cultura pop. Ela permeia a gente mesmo que a gente não queira que ela nos permeie. É isso aí. E mesmo que tu não tenha consumido ela. Exatamente. Também. Mas tu acaba consumindo de alguma forma. Vamos lá. Gente, estamos escutando aqui no fundo já The Animals com The Rise of the... Como é que é o nome da música? The House of the Rising Sun. House of the Rising Sun. 11h59, a gente fica agora com a hora litoral e depois vem a hora light aqui na FURG FM. A gente vai ficando por aqui. Um bom final de semana a todas e todos. E segunda-feira a gente tá de volta. Valeu!